Tweet número 22. No estudo do verbo, o diagrama quadriculado serve para estudar os componentes internos de qualquer verbo regular ou irregular. E ele nos mostra sempre muito mais do que a decoreba, ele nos mostra como botar cada parte desse verbo aqui dentro, que é o que a gente vê com o professor Deck. É claro, trata-se de um processo de ensinar o verbo com certa profundidade. As escolas assim não se dedicam a esse tipo de estudo mais profundo, mas nós notamos que até as crianças gostam, principalmente quando existem jogos que ajudam a compreender, a dominar, a brincar dentro deste diagrama. Então, nós aqui temos a oportunidade de desmanchar um verbo, de decompor e colocar cada componente no seu lugar. Vejam bem, aqui esse SSE é um sufixo modo temporal que é jogado aqui. RA, aqui, só aparece aqui, aqui fica vazio. Mas aqui, o rei, ras, ra, esse re, ra, remos, reis, rão, tônicos, cai aqui. Aqui o átono cai aqui no mais que perfeito, né? Então, está aqui o Rá, cai aqui, ótimo. Então, os componentes internos são jogados aqui dentro do diagrama. E se todos ficam de acordo com o paradigma é o modelo regular, então é porque se trata de um verbo regular. Cantar, para se conjugar um outro verbo, é só trocar o radical aqui. Só o radical, o resto fica tudo igual. E se isso acontecer, o verbo é regular, cantar, amolar, né? E assim por diante. No tweet número 23, temos: pesquisadores consideram o diagrama um mini laboratório, porque ele realmente decompõe a forma verbal e identifica as suas peças. Exato, já explicamos praticamente isso, que é mini laboratório. Por quê? Porque decompõe e a gente estuda, né? E identifica a função de cada peça vai para o seu lugar, né? E então fica assim super dominado. E quando aparece o irregular, a gente já nota, opa, aqui ele transgrediu o paradigma, é um verbo irregular. Aqui se manteve dentro do paradigma, então é regular. Então no tweet número 24 temos: a Neopedagogia recomenda que o diagrama seja sempre apresentado numa única página, para que a memória visualocativa seja bem efetiva. E o que se quer dizer com isso, professor? Olha, como a intenção, a pedagogia é fazer com que se retenha pela mesma localização dos blocos monotemporais e que a memória visualocativa que chamamos, ela ajude a reter, por exemplo, o pretérito imperfeito indicativo, sabemos que fica aqui, neste canto, que as formas nominais ficam aqui. Então, há uma vantagem muito grande de se manter a página sempre com esta distribuição. Tanto assim que o livro Verbo Diagramado, ele apresenta sempre isto numa página, todo o diagrama numa página, cada verbo, sem quebrar, né? Não é bom fazer com que uma parte vá para a outra página, tudo tem que ficar numa página só. Então a memória fica assim, ajuda realmente a reter a imagem, a localização. Por exemplo, o infinitivo pessoal, todo mundo sabe que está aqui, o impessoal aqui, o pessoal aqui. Se todos os dias, em todos os verbos, sempre se estuda através desse diagrama, então fica fácil. Então, numa única página. Aliás, esse diagrama está liberado pela internet, o SES, o Centro de Pesquisas da FATIPU, do curso de letras da FATIPU, liberou para que todo o país aproveite isto e que aprenda o verbo por aqui, se há interesse de dominar bem o verbo. Superficialmente, é claro, podemos continuar assim como estávamos ensinando, mas o objetivo é dominar, levar a dominar completamente. Então, mantenham-se sempre numa página só. Da quinta série até o curso de pós-graduação, que se tiverem que estudar um verbo lá, usem sempre este mini laboratório, este diagrama, com este formato e com esta distribuição, que aí a vantagem é grande. Vejam, nada de indicativo, subjuntivo e imperativo. Não, nós misturamos aqui. O critério aqui é o critério derivacional que se seguiu para criar esse diagrama. As vantagens são muitas
como nós vamos ver quando estudarmos o verbo irregular. O tweet de número 25 diz: o diagrama compõe-se de 3 quadros, 12 blocos monotemporais, e cada bloco tem 24 quadrículos. Mas onde estão esses 24 quadrículos? Estão aqui, ó. Cada bloco tem 24, né? Aqui 6, 6, 6, 6, 4 vezes 6, 24. A matemática entrou aqui. É a interdisciplinaridade. Tá bom, estamos brincando aí um pouco, vale a pena. Bom, 3 quadros, isso já vimos. Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. Os livros, os DVDs, assim que nós já publicamos, trazem isto sempre reiterado. Bom, claro, e quantos blocos? São quantos? 1, 2, 3, 4 vezes 6, 12 blocos, né? E 24 quadrículos, já falamos. Um diagrama só. No tweet número 26, a primeira coluna do diagrama exibe o radical do verbo, a segunda a vogal temática, a terceira o SMT, a quarta a DNP. Nós vamos ver cada um desses pontos com o professor Deck. É claro, radical é onde está o significado, é a sede do significado da palavra. Vogal temática, que nos avisa que esse verbo é da primeira conjugação. Aqui tem a terminação em ar, AR. E aqui, sufixo mal temporal no presente do indicativo não existe. Está aqui o conjunto vazio. Conjunto vazio, não existe. Aqui os instrumentos de concordância, que são as desinências. Desinências pela neopedagogia. Instrumentos de concordância. E aqui, radical é o mesmo, verbo regular, evidente. Aqui, sendo o verbo da primeira conjugação, temos o a, né? E aqui, é claro, temos a ausência da vogal temática, porque aqui, de onde foi buscado, estava ausente, segunda pessoa tinha a vogal temática, mas aqui, terceira pessoa, aqui, porque o imperativo é formado, a formação do imperativo seria bom ter um estudo à parte, né? Aqui, eu canto, tu cantas, perde-se o S pela estrada, canta. Tá? Aqui, nós cantamos, os cantais, eles cantam, cantais, tira o S, cantai, cantai. Perdeu-se o S pela estrada, esse S, e então fica cantai vós. E é para todos os verbos, é assim que se forma o imperativo. Talvez tenhamos um Twitter assim, específico para a formação do imperativo, mas vale a pena formar o imperativo de todos os verbos utilizando este roteiro. O subjuntivo empresta 3 materiais para formar o imperativo afirmativo e o presente do indicativo empresta 2 materiais, mas assim mesmo jogando fora o S pelo caminho. Bom, então aqui a primeira coluna do diagrama exibe radical, a segunda a vogal temática que marca a que conjugação pertence ao verbo, a terceira o sufixo modo temporal que nos dá o tempo e o modo do verbo, da forma verbal, e a quarta a desinência número pessoal, que é o instrumento de concordância. Ficou assim resumido, né? No tweet número 27, temos que o radical é a sede do significado do verbo. O eventual prefixo adicionado inclui-se no quadrículo do radical. Isto nós não temos assim como abrir um diagrama para os verbos derivados prefixalmente. O prefixo vai junto do radical, vai junto, então, e segue as mesmas regras depois, ao invés de só dar predatar, predato, predatas, predatamos, né? E assim, o prefixo entra na coluna do radical. É uma convenção que facilita muito a dominar todos os verbos da língua portuguesa. E não há novidade. O imperativo predata tu, tiramos o S, predatais, então predatai vós, perdemos o S, e as demais pessoas tiradas do presente do subjuntivo. Por isso que o presente subjuntivo é um bloco bivalente. Esse bloco 3 aqui, bloco 3, ele serve para o presente subjuntivo e para o imperativo negativo. Basta colocar um não à frente, né, desta forma verbal aqui, e já fica pronto o imperativo negativo.